A tendência educacional que eu tenho, ela não se manifesta desde cedo. Em um certo começo, eu tinha uma curiosidade muito grande pelo ambiente, pela natureza, pela ciência em termos gerais. O que me fez chegar na pedagogia foi prestar atenção nas coisas e nas pessoas. É um processo em que toda vez que eu estou fazendo a tendência a ensinar alguém, eu estou fazendo simultaneamente o aprendizado. A gente espera que a contrapartida, ou seja, aquele que se considera aluno, também não seja só aprendiz, ele também seja tutor do seu próprio conhecimento. Se o objetivo primordial é fazer com que haja uma integração do cidadão de uma forma completa, ou seja, que ele se sinta repleto nesse conhecimento, o que a gente deseja? É que este indivíduo não seja partidário de criar uma situação conflitante. Mas se houver essa situação, nós temos que saber entender que há o aspecto e o ponto de vista do terceiro, daquele com o qual a gente está fazendo o diálogo. Para que esse diálogo seja mais interessante, nós não temos que tomar como ponto de vista a nossa objetividade. Então, não é a minha que é a verdade, nem a dele. A verdade nasce de alguma coisa que seja conjunta. A melhor situação para que uma pessoa possa se manifestar no aspecto de estar vivendo, ela é fazer uma integração com o ambiente da qual ela vive. Normalmente, nós não vamos fazer uma geração que seja conflitante com o ambiente ou com aquele que faz a compatibilidade nossa com o ambiente, outras pessoas e outros sujeitos. Então, educar é fazer com que a gente consiga se integrar no sentido de manifestar a nossa própria identidade sem criar nenhum tipo de ruptura com o meio ou com pessoas. Então essa é a perspectiva fundante da educação, descoberta. Uma descoberta que não seja conflitante, que seja integrativa. Então a gente tem que estar aberto, crítico e ao mesmo tempo imaginativo para poder conseguir realizar alguma coisa. E ainda tenho dúvidas se a gente consegue. Eu gosto de colocar o paradigma de comunidade que faz entendimento. Então eu gosto que nós discutamos junto com os educandos o que significam as coisas. Eu busco fazer práticas que integrem o educando ao próprio conhecimento. A gente busca estimular o questionamento. Expressivamente, o que eu busco dentro de uma sala de aula é fazer com que o aluno, provocá-lo para que ele consiga questionar. A partir do momento que ele consegue questionar, ele fica extremamente objetivado naquilo que ele pensa que é a resposta da questão. Mas não é esse o ponto principal. O ponto principal é que ele consiga questionar. Se ele questiona, é porque alguma coisa do conhecimento já fez conexão internamente com ele. Independente do ambiente, o que eu busco fazer é integrar, digamos assim, de forma abstrata, a mentalidade de todo mundo que está ali naquela sala de aula, e não um espaço. Nós achamos que a certeza é alguma coisa que nos constrói. Inverso. Devíamos ter isso virado ao contrário, de cabeça para baixo. A certeza, ela só existe por causa do determinismo. Mas hoje, nós temos que lidar com a incerteza, porque a incerteza abre uma possibilidade de construção, de adaptação continuada. Então, uma das situações que eu acho que é uma vertente importante no paradigma educacional que nós poderíamos pensar com bastante intensidade era justamente a situação de criar, de criação. Nós tolhemos o aluno, nós não deixamos o aluno criar. Nós tínhamos que aproveitar esse potencial criativo para poder gerar uma pedagogia criativa. Nós temos que fazer com que todos os alunos tenham a condição de pensar de forma autônoma. Então eu preciso fazê-lo aprender a pensar. E eu não devo dizer o que ele precisa pensar. A pedagogia do atraso é formatar o conhecimento dentro daquilo que os programas educacionais promovem.
A pedagogia do futuro ou do adianto é a criatividade, é a interatividade. E desta forma, a gente não pode ser nem determinista, nem ter certeza. A questão fundamental da média da pedagogia atual é que a maioria não quer sair disso, gosta disso. A maioria imagina que isto é a função de realizar a educação, a função de realizar o seu princípio educacional de forma coerente e correta. Para conhecer o sujeito, o educador não pode ser um mero dialogador, um mero representador do conhecimento. Então eu tenho que ser um educador em plenitude, em todos os momentos da minha vida. Para ser um educador com plenitude nos momentos da vida, eu tenho que descobrir quem eu sou. Para achar uma nova vertente que seja mais criadora, que seja mais sustentadora, que seja mais profunda, para o pedagogo entender a si mesmo, para depois conseguir, quem sabe, arriscar manifestar alguma coisa de conhecimento. A pedagogia da vida é uma integração do ser com o universo. Essa integração do ser com o universo, ela faz parte de um processo característico educacional. Toda a integratividade do conhecimento faz parte de uma unidade. Esta unidade chama-se o ser desempenhando o seu processo vivencial, vida. Porque nós não somos fragmentados. Nós somos alguém que manifesta de uma forma, digamos assim, global o que eu sou. Esta mudança no sentido de alcançar com plenitude a vida, ela tem que vir da perspectiva da minha identidade como cidadão ou da minha identidade como indivíduo integrado nesse universo, integrado nesse processo de vida. Nós não sabemos o que é conhecer. A gente não se pergunta o que é conhecer. Se a gente fizer essa pergunta a si próprio, a gente vai começar a descobrir aonde é que nós deixamos de reagir. Ele diz que todo conhecimento é autoconhecimento. O que significa isso? Que toda vez que eu conheço, eu tenho que integrar aquilo que eu tenho. Algumas pessoas pensam que a tecnologia é o suficiente para socializá-las. Não é. A tecnologia é extremamente auxiliar para nós no processo de interação social. Mas nós não podemos abandonar a sociabilidade. Essa sociabilidade é fazer um diálogo pleno com as pessoas em certos momentos que a gente tem que fazer reservadamente. A tecnologia pode ser para, sei lá, 40%, 50%, 70% do dia a dia, mas esses 30% tem que ser humano. Se isso não acontecer, as pessoas vão preferir ter robôs em casa e vão se sentir só, com 50 robôs dentro do quarto. Porque aquilo que eu estou usando atualmente de tecnológico pode se transformar numa roda de pedra. E o que vem a seguir é alguma coisa que me possa libertar mais no processo de comunicação. A tecnologia é um auxiliar para o meu crescimento de pensar, não é o meu pensar. Todo local ou toda circunstância que promove um ajuntamento de pensamentos pedagógicos, ela pode fazer com que a gente tenha um diálogo mais profundo com respeito à pedagogia. E como é que a gente pode observar que nessa diferença a gente cria construção? É justamente na perspectiva de saber que há um indivíduo que na sua arquitetura de conhecimento concebe algo que ele pode não ser visto da mesma forma como eu faço. Então, as linhas pedagógicas, elas têm concepções de alguma coisa que tentem ajudar da mesma forma o educando. Mas esse auxílio, ele vai ser mais interessante, mais participativo, a partir do momento que a gente entende o melhor. Para entender melhor, tem que entender o indivíduo. Para entender o indivíduo, eu tenho que me entender. Para eu me entender o indivíduo, eu tenho que entender o que está acontecendo ao meu redor, né? Portanto, eu tenho que saber o que é ser, o que é conhecer e o que é viver. Para começar, eu penso que a sala de aula não deveria ser um local tão regrado, estruturado como é. Ele deveria ser alguma coisa onde a porta ficasse aberta e o aluno entrasse porque quisesse estar lá. É como a gente lê a realidade. E a transdisciplinaridade, ela traz como fundamentos básicos a complexidade, a lógica do ter ser incluído e as questões de realidade. Toda vez que você busca um autor, você navega no conhecimento desse autor. Portanto, você não fez aquele livro, você
participa daquele livro. O terceiro está presente em toda a combinação de conhecimento. Não fui eu que pensei filosofia, nem democracia, nem pedagogia, mas eu faço parte dela. Hoje eu faço parte. E eu observo, do ponto de vista de física quântica, que a realidade não tem buracos. Ela tem uma amplitude que a gente não alcança com presteza. Então a gente aos pouquinhos vai começando a conhecer as coisas. O que acontece na física quântica com relação à realidade? Ela está melhorando aquilo que era o aspecto anterior que a gente tinha de conhecimento, do real. E o real, ele é complexo, mas ele é integrativo, portanto ele faz parte de mim. Ao mesmo tempo, eu vou ter que descortinar ele devagar. E a transdisciplinaridade, que é agregar tudo isso junto numa situação só. Eu vivenciando o conhecimento. O educador tem que provocar essa surpresa, que seja uma surpresa prazerosa, que chame, que traga os alunos da cadeira, mesmo que eles não saiam fisicamente, para junto desse pensamento. O conhecimento que ele precisa trazer, ele entrelaça com essa situação prazerosa. A partir do momento que esse educador vem a primeira vez e apresenta esta aula diferente, os alunos na próxima, eles ficam na dúvida. Será que vamos ter uma aula comum ou vai ser uma aula estranha, como foi aquela primeira? Automaticamente, quando ele vai ter contato com novos conhecimentos, ele não vai buscar um aspecto que seja unicamente estrito e formulador, ou formatador. Ele vai buscar toda a diversidade que seja possível para esse novo conhecimento. Mesmo que não seja aquele educador que vai fazer esse estímulo, esse chamamento para o conhecimento. Amplia, ele dilata essa perspectiva de você ser e estar no mundo. Como é que foi aprender isso? Como é que você conseguiu fazer esse passo? Como é que você conseguiu fazer essa interação de aprender? Mas eu faço a pergunta porque eu quero que ele pergunte para ele mesmo. Como é que foi aprender isso dessa forma assim diferente? Porque daí eu não fico mais preocupado. Eu estabeleço certeza. E eu me imagino, eu aluno, né, o educando, ele se imagina nessa altura sem nada para preencher isso que para baixo ele sabe que está concreto. Aí ele fica assim, estou flutuando. E agora eu vou cair. Não, não vai cair. Não vai porque o que você consegue perceber da construção que você criou, você ainda não estabilizou em você. Quando você estabilizar, você vai ver que recriou de uma maneira muito mais saudável. Então, os valores que vão se aprimorando dentro de mim são os valores de interação conjugativa, ou seja, eu não vou querer fazer cisão dentro do meu próprio conhecimento. Eu vou querer fazer uma organização que ela seja harmônica em todos os momentos da minha manifestação. Eu sozinho, sendo honesto comigo mesmo, ou eu em família, ou eu profissionalmente. Então, os valores e virtudes que a transdisciplinaridade e a tentativa de prática desse processo trazem para os educadores é uma clareza, uma evidência de participação coletiva. Para mim, como educador transdisciplinar, eu tenho que ter comigo que o fundamento do que eu ensino tem que nascer dentro de mim. Se não nascer dentro de mim, não adianta eu falar em transdisciplinaridade. Quando eu fundo tudo dentro deste paradigma pedagógico que chama-se transdisciplinaridade, eu transpasso tudo que poderia ser antagônico, tudo que poderia ser divergente e crio dentro de mim a perspectiva inovadora do novo. O novo é criativo. Como o novo é criativo, ele faz com que eu consiga me edificar melhor. Eu me edificando melhor, me conheço em termos de estrutura de edificação. Porque eu faço uma análise crítica do que eu sou. Fazendo uma análise crítica do que eu sou uma pessoa diferente, melhor. Portanto, eu começo a me autoconhecer de uma forma diferente. Portanto, eu transpasso aquela incógnita que eu seria e começo a ser alguém que eu pretendo ser.